Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, sejam mais bem-vindos a uma exposição do nosso Instituto Espírita Amigo Germano. Vamos iniciar novamente o ano de 2022 com as palestras virtuais, algumas exposições, para que todos os irmãos aí possam continuar tendo contato direto com a nossa doutrina espírita. Os estudos sistematizados da doutrina, até que possamos então, diante de um quadro sanitário bem melhor, estarmos presentes, todos nós, para que possamos dar então continuidade aos trabalhos que essa casa oferece. Além de passes ao atendimento fraterno e essas exposições virtuais. Bom, meus irmãos, nessa exposição foi nos delegado então o tema que trata do capítulo 17, Sede Perfeitos, acerca dos bons espíritas. Bom, o que podemos extrair desse tema aí? O que nós todos podemos trabalhar, fazermos uma reflexão acerca do que quer tratar, o que quer dizer bons espíritas? Primeiro nós temos que ver que ele está no capítulo 17, o nosso querido codificador Allan Kardec, e lá foi sistematizado. Então há algum sentido, algum propósito. Sejam perfeitos. Características, vejam bem, as características do homem, características da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, também a parábola do semeador. E aí, este capítulo 17, antes de ingressar propriamente no tema dos bons espíritas, diz o seguinte numa parábola de Jesus. Veja bem, Jesus disse: ame os inimigos, faça o bem para aqueles que vos odeiam, e ore por aqueles que vos caluniam vocês. Assim serão filhos do Pai que está nos céus, e que faz nascer, meus irmãos, o sol sobre os bons e também pelos maus, e faz chover sobre os justos e também sobre os injustos. Porque se só amarem aqueles que vos amam, que recompensa nós espíritos imperfeitos, teremos? Os publicanos também não fazem o mesmo, meus irmãos? Vejam bem, os publicanos aqui. Esse saudar apenas os irmãos mais próximos, e que fazem mais que os outros? Pergunta. Os pagãos também não fazem o mesmo? Sejam também vós perfeitos, como perfeito é o Pai maior, o Pai celestial. Está lá na abertura do capítulo 17, sejam perfeitos, em Mateus capítulo 5, versículo 44. Mas vamos então ao que interessa, que é a nossa exposição doutrinária, né? Que trata então dos bons espíritas. E aí diz lá, meus queridos amados irmãos, o Espiritismo bem compreendido, veja bem, o Espiritismo, doutrina espírita bem compreendida e bem vivenciada, leva o homem a possuir as qualidades descritas no homem. Essas qualidades caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, pois tanto um como outra são a mesma coisa. O sentido da linguagem já denota que estamos trilhando um caminho, uma encarnação, uma existência, e que devemos ter um princípio, uma meta, um norte a sedimentar. Ainda que nós falhamos e é inerente da nossa condição de espírito imperfeito, as falhas são naturais e procuro desenvolver o nosso eu interior, o nosso sentimento íntimo, a nossa busca pela verdade e pelo verdadeiro caráter de um verdadeiro espírita e de um verdadeiro cristão. Sanar as nossas imperfeições, os nossos dogmas, as nossas, muitas vezes, condições de um passado que nós não conhecemos, é que devemos estar tratando cotidianamente. E o Espiritismo nos auxilia muito isso, meus amigos, quando ele diz assim, que o Espiritismo ele não traz uma nova moral, ele não traz uma nova, mas poderíamos até dizer que ele é um código de moral, isso sim. Ele apenas facilita, nesse sentido, ele apenas facilita ao homem, veja bem, a todos nós encarnados, a compreensão e a prática da moral do Cristo. Oferece, portanto, uma fé sólida, olha aqui, e traz esclarecimento para aqueles que duvidam ou ainda vacilam. E como vacilamos, né? Como vacilamos em existências anteriores. O que estamos aqui agora? O que viemos fazer aqui? Para onde vamos?
Quais as nossas perguntas e interrogações que se deixam abertas ainda nos nossos estudos e nas nossas interpretações das palavras do Cristo? As mensagens que que ele trouxe para nós 2000 anos, e ainda estamos trabalhando e fazendo uma reflexão íntima do nosso interior. Nós, porque ainda que, por exemplo, estejamos em famílias, cada um trilha o seu caminho, meu irmão. Cada um faz a sua estrada, faz seu currículo. Claro que, obviamente, podemos ajudar nossos irmãos na retaguarda e devemos ajudá-los, mas cada um tem a sua trajetória e o seu caminho a seguir. Assim, meus caros, a doutrina espírita, ela pode até dizer que não traz moral, mas ele é um código moral. Ela é um princípio, um alicerce que nos produz muitas coisas maravilhosas, se procurarmos entender os verdadeiros significados dessas lições que o Espiritismo nos denota. Então, meus amigos, ela pode até produzir assim uma linguagem figurada que possa dar margem a falsas interpretações, mas que, ao mesmo tempo, traz um conteúdo verdadeiro, fático e, acima de tudo, de um caminho, um curso seguro para que possamos trilhar nessa existência. E o que dizem diz o nosso capítulo dos bons espíritos, quando ao mesmo tempo nós todos interligados aqui, como sendo células captando mensagens de um e de outro, e ao mesmo tempo envolvidos em um complexo de irmãos que estão todos trilhando o mesmo caminho, todos com os meus sintomas e os meus problemas. Se agarramos em alguma coisa, em algum norte, em alguma busca segura para que possamos, então, dentro da visão da doutrina espírita, do bom e da luz que ela produz para todos nós, irmãos encarnados, temos este esteio, esse princípio de amor e de segurança. Nós somos imperfeitos. A doutrina espírita traz nesse capítulo dos bons espíritas realmente o caráter e o conceito da imperfeição. Quando ela diz assim, meus caros, que em alguns os laços que prendem as coisas materiais ainda estão muito fortes para permitir que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O desapego. O exercício de desapego que a nossa mentora Joana de Anjos seguidamente trata nas suas obras ditadas lá de Valdo Pereira. Como é difícil nós nos desapegarmos das coisas da matéria. Por isso estamos tão enraigados ainda nesse plano de provas e expiações, para que possamos exercitar o desapego, meus caros, paulatinamente. O desapego à família, muitas vezes o desapego aos bens materiais, para que, havendo desapego, meus caríssimos, possamos cada vez mais, então, trilharmos um caminho seguro, um caminho de amor, um caminho de paz e um caminho de serenidade. E aí nós vemos assim, que o Espiritismo, quando diz que o nevoeiro que nos envolve ainda impede uma ação do infinito ou das maravilhas celestiais que tanto os Espíritos falam, os relatam, é que traz forte obstáculo ainda para que possamos romper com essas dificuldades materiais inerentes ao nosso espírito. Ou seja, criando novos hábitos, criando novas visões salutares, criando novas relações de amor, de fraternidade entre todos. A crença nos espíritos, diz os evangelhos com o espiritismo, para as pessoas, então, seria um simples pacto que não modifica nada em nossas tendências instintivas. Enxergo, diz a luz do espiritismo, apenas um raio de luz que são ainda suficientes para nos orientarmos e darmos a vontade decidida a modificar o nosso próprio pensamento. Esses, então, portanto, são os espíritas imperfeitos, porque eles não se desenvolvem, meus caros irmãos, e acabam se afastando, portanto, dos nossos irmãos em crença, pois eles recuam ante uma obrigação de se reformarem. Aí entra aquela velha máxima, irmãos: se não der nessa existência, que possa dar na outra. Tanto importa. Estou aqui aprendendo, sou perfeito mesmo. Se não der agora, talvez na outra, numa nova oportunidade que será dada a todos nós, certamente. Mas aí perguntamos, por que não fazer
dessa existência, então um cadinho para que possamos contribuir um pouquinho mais e somarmos algum pontinho na nossa ficha. Quem sabe? Esse pensamento deve estar atrelado a nós, todos os irmãos encarnados e todos os irmãos espíritas, para que dentro disso, meus amigos, então possamos compreender as nossas premiações, as nossas próprias fraquezas e trabalhar o nosso eu interior, o nosso ego, o nosso âmago, os nossos sentimentos que estão enraizados aqui. Chico Xavier, quando esteve aqui conosco, sempre dizia que a preocupação dele é o que tinha ainda no seu interior, as suas dificuldades inerentes ao seu próprio espírito. E nós, meus irmãos, quais são nossas dificuldades? Quais são nossas maiores barreiras para que possamos romper com o tradicional espírito que fomos lá no passado e que estamos aqui agora aprendendo entre irmãos, dentro de uma casa espírita, dentro da família, dentro da sociedade, dentro do próprio trabalho. Isso que é importante. Então, o capítulo dos bons espíritos, ele vai ali e diz assim, o espírito é como um verdadeiro músico, meu irmão, que sempre comove com os seus acordes, enquanto que a maioria habilita-se a ouvir o próprio som. Aí está a doutrina espírita, que diz assim, que se não aceitarmos ela como princípio nessa existência, ela facilitará certamente o nosso encontro para que possamos contribuir com ela em uma nova existência. Então, meus amigos, quem sabe é o momento de nós começarmos a fazer essa reflexão e começarmos a trabalhar os princípios da boa moral, da boa palavra, da boa reflexão que traz a nossa querida doutrina espírita. Porque enquanto o homem comum diz assim, se satisfaz com seu horizonte limitado, o espírita compreende e veja bem a existência de alguma coisa melhor e procura libertar-se para vir atingi-la. Talvez não nessa existência, ou talvez, quem sabe, na outra. Estamos trilhando. É o caminho do progresso, a lei do progresso, que está no livro dos Espíritos, ela certamente vai levar nós a todos a reboque. Estamos vendo um momento de prova e expiações, estamos vendo que o futuro do nosso planeta será um mundo de regeneração. Isso quer dizer, irmãos, que neste momento que estamos aqui, todos nós, encarnados, já estamos percebendo isso. Quantos irmãos de luzes, espíritos maravilhosos estão neste momento vindo para que possam nos ajudar a contribuir um pouco mais, então, com a doutrina dos espíritos, contribuir um pouco mais para a evolução do nosso próprio planeta. Já vimos isso se destacar na nossa sociedade. Quantos costumes, hábitos arraigados do passado já deixamos para trás? E estamos novamente aqui aprendendo, estudando e cada vez mais nos aperfeiçoando. Kardec, quando esteve codificando a nossa maravilhosa doutrina, fez-se mensageiro. Esse relato conduz ao livro Limiar do Pensamento do Infinito, da nossa querida Joana de Anjos, nosso Divaldo Pereira Franco. Diz assim, Allan Kardec fez-se mensageiro da terceira grande revelação, meus caros, aquela que abalaria os alicerces do mundo. Veja bem, exatamente no momento que as criaturas já se encontravam em condições intelectuais e emocionais de compreender a sua gloriosa destinação. E então, meus caros, neste momento, quando a cultura começa a libertar o homem da ignorância, o nosso mestre Kardec foi convocado para exame das informações mediúnicas que adornavam os salões do mundo, mergulhando as almas de escola no infinito, o oceano das nossas instruções espirituais, que abandonava a frivolidade, veja bem aqui, para se tornar o guia seguro de todos nós, da nossa humanidade. Meus irmãos espíritas, meus irmãos cristãos, meus irmãos que estão aí trilhando essa jornada, como todos nós, vamos elevar os pensamentos, vamos cada vez mais pensar, orar para aqueles que estão em dificuldades. Vamos pensar e trilhar que, de acordo com a doutrina espírita, que não cria no normal moral, mas é o bastião de uma conduta segura, forte e de princípios elevados, que todos nós estamos aqui prontos para segui-los. E assim sendo, meus irmãos, os bons espíritas então se integrarão à sociedade mundial. E cada vez mais faremos um elo entre todos nós, sociedade, família, trabalho, para nos eliminarmos da condição do Mestre Jesus.
então o capítulo Seja Perfeitos, talvez, tal que algumas milhares de existências não nessa, fará então parte de uma nova sociedade e talvez dos nossos espíritos em processo evolutivo. Que assim seja, desejo a todos muito amor, muita paz e muita felicidade. E vamos ler esse capítulo, o item 4, que ele é sensacional e traz uma luz muito forte para todos nós. Que assim seja. Um querido abraço a todos.